Quando houve a ascensão, o que é isso? Quando Jesus voltou para o céu e assentou-se à direita do Pai, na sua subida, ele passou algumas orientações. Uma delas é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que criatura? Aquelas pessoas que ainda não passaram pelas águas, aquelas que ainda não entenderam que primeiro tem que crer e depois ser batizado. Essas pessoas, elas têm que correr, têm que acordar enquanto é tempo. Por exemplo, aquele tremor que houve lá fora, né? Eu esqueço, toda hora eu esqueço o nome do lugar. Na Tailândia, está acima de 3.000 pessoas que morreram. Gente, as pessoas que não passaram pelas águas, infelizmente, elas acreditando ou não, estão perdidas. As que estão ignorantes, que não souberam nada a respeito do Evangelho, que precisa ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, aceitar Jesus Cristo. Não é aceitar a igreja. A maioria diz: eu sou da igreja. Isso aí você não está dizendo nada. Mas quando você diz: eu sou de Jesus, passei pelas águas, fui marcada simbolicamente por Cristo, eu sou dele, e você insiste em vir à igreja, em orar, fugir do pecado, porque você entendeu quem é Jesus, e você entendeu que Ele é santo. E se você tem consciência, isso qualquer pessoa incrédula tem consciência que um dia ela vai morrer. Você não encontra uma pessoa que acha que eu vou viver para sempre. Não, por mais perturbado que seja, a pessoa sabe que um dia vai morrer. E a maioria diz logo: eu quero ir para o céu. Eu já criança pequena lá em Niterói já dizia que eu queria ir para o céu, sem saber de nada, mas eu dizia: eu quero ir para o céu. Depois que eu cresci e me converti, que eu fiquei sabendo a verdade, agora mesmo que eu quero ir para o céu. Entendeu? Então, qualquer pessoa sabe disso, mas ela acha que ela está numa religião muito boa, que ela dá roupa para os pobres, ela dá comida, ela dá cesta básica, ela ajuda o velhinho a atravessar a rua, e por ela ser assim, Jesus já vai levá-la para o céu. E não é assim. Está bem claro lá em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será... A pessoa está no sufoco. Então, lá quando aconteceu aquele terremoto, aquelas mais de 3.000 pessoas morreram, será que todos eram salvos? Você não sabe. Nós estamos aqui no Brasil e nunca houve um terremoto aqui daquele pesado, mas se acontecer, você está pronto? E muitas vezes você até é batizado, você aceitou Jesus, mas você acha que Jesus vai levar você para o céu? Olha suas manias, seu jeito, pensa bem. É levar você para lá. Chega lá, você continua a mesma pessoa que você é aqui. Lá no céu não tem lugar para pessoas assim. Eu me fiscalizo, meu Deus, porque vamos supor, se eu sou um fofoqueiro, se eu sou teimoso, eu não obedeço, Jesus vai me levar para lá para quê? Ele já se livrou de um problema lá que foi o diabo, né? E a terça parte dos anjos. Aí me leva para lá, eu também sou rebelde, eu não obedeço, eu não baixo a cabeça. Eu vou fazer o que lá? Vou lá estragar o restante dos anjos que está lá.
Por isso que diz que a porta é estreita. Você tem que se livrar de tudo aquilo que não é de Deus, irmão. Entendeu isso? Você é bênção. Não foi o diabo que criou você, foi Deus. Mas agora você está aceitando tudo que Deus fala com você? Não, então e aí? Você tem um infarto aí de noite ou de dia e vai embora, e aí? No pecado? Aí eu estava falando hoje, lá em Lucas 16, de um homem que era rico. Vamos dar uma olhadinha, ela está até aqui ainda lá. O homem era rico e ele desfazia das pessoas. Era rico, se achava o melhor e, no entanto, ele era o pior. O Senhor mostra na Bíblia que o rico que não obedece, ele não sabe o que é. Pobre, miserável, não. É um pobre, miserável, desgraçado e nu. 4 coisas. Olha aqui, ó. Versículo 19. Lucas 16, 19. Está na Bíblia. Se você não crê, fazer o quê? O Judas foi ao suicídio porque não acreditava. Jesus ensinava, tal, ele não ouviu. Entendeu? Então você pensa que você só vê seu corpo, irmão. Você não se conhece. Eu sou mais forte, eu sou mais bonito, eu sou mais isso, irmão, você não sabe de nada. Quem quer acordar? Amém, Jesus? Deus quer que você vive assim, em bênção, em paz, sossegado, com saúde, com prosperidade. Botar a cabeça no travesseiro, não tem nada que te preocupe, que te condene, que te acuse. É isso que Deus quer para você. Olá, você que está chegando aí comigo aí, tá? Deus abençoe sua vida. Acho que é a Zete. Deus abençoe, Zete. Vamos lá. Então diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. E ele era avarento. Você sabe o que é uma pessoa avarenta? O que é uma pessoa avarenta? Hein? Ela não abre mão para ninguém. Então, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas que tinha no corpo, né? O cachorro tem essa mania. Se você cria cachorro, se tiver uma feridinha, ele vai lá, cheira e lambe. E aconteceu que o mendigo, o que aconteceu com ele? E qual foi o próximo passo? Foi levado pelos anjos. Um crente, ele não morre. Ele sobe à presença de Deus. O anjo vem e leva. Por isso que o semblante de um cristão morto é feliz. É aquela pessoa não cristã, tem gente que até com medo de entrar em casa, que é daquilo que ela viu. Então, a cara tão feia que a pessoa fica, morreu em pecado. Você quer ver uma coisa? Um rapaz que eu avisava tanto, abracei ele, aconselhei, eu queria que ele fosse pastor aqui comigo. Ele não me ouviu, foi o filho da Jurema. Segundo, foi a Fabiola que me contou. E quando chegou na capela, ele estava no caixão lá, né? Aí o que ele fez? Foi? Abriu o olho. E depois? Quando sua mãe chegou, ele aí fechou o olho. Olha que coisa, gente. O camarada já 3 dias morto fez isso. E eu chamei, abracei, aconselhei, falei, rapaz, é o melhor para você, Deus quer cuidar de você. Então, mas só vai dar ouvido.
Não, ele não faz nada não, ele mora aí. Ele mora aí, não faz nada. Ele mora aí mais de 5 anos. É aqui, ó, ele entra ali, está fechado ali, ele vem, olha, está fechado e vai embora. E agora não volta mais. Então, ele mora aqui, não faz nada de ninguém. É bonzinho ele. Então, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos, não é isso? Para onde que ele foi? Seio de Abraão. Deixa eu te explicar. Todos que morriam tinham que ir para o Hades. É um lugar que todo mundo chama de inferno também. Só que Jesus ainda... Por que as pessoas iam para lá? Porque o erro que Adão cometeu, nós nascemos debaixo de uma maldição. Então nenhum de nós tínhamos sido resgatados daquela maldição, da rebeldia de Adão e a Eva, né? O Adão bobo caiu na conversa da Eva e entrou em pecado. Então todos que morriam tinham que ir para o Hades, entendeu? É um lugar de tormento. Mas nesse lugar tinha um espaço separado, chamado Seio de Abraão, porque Deus é justo. Deus é justo. Então tinha um espaço chamado Seio de Abraão, para que as pessoas que morressem fiel a Deus iam para aquele lugar, Seio de Abraão. Entendeu? Não faz nada não, Valquíria. A porta do banheiro está fechada? Está fechado? Se tiver, deixa aberto, Bertinho. Ele entra e vai para lá. Então, eu já morei há muito tempo com ele. Então, o que aconteceu? O mendigo, presta atenção que eu estou falando, isso é importante. É por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho, que eu não saio da presença de Deus. Quando eu tropeço, que é difícil agora, mas eu corro logo, Senhor, me perdoa, não era isso que eu tinha que pensar, ou eu não tinha que ouvir isso, eu não tinha que falar isso, eu peço a Deus perdão. E se eu pecar contra qualquer um de vocês, eu vou chamar você e vou pedir perdão a você. Ô Zequinha, eu pequei contra você, me perdoa, eu quero teu perdão, irmão, eu não quero ir para o inferno, sei lá como vai ser. Então, ele foi levado para o seio de Abraão, tá? E morreu também o rico. E o que aconteceu com ele? Oi? Gente, vocês estão prestando atenção? Isso é sério. Olha a diferença. Lázaro morreu e o que aconteceu? Foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. O rico morreu, o que aconteceu? Não fala nome de ninguém, foi sepultado, acabou. Mas ele continuou vivo. Morreu a carne, o espírito continuou vivo. E olha o que aconteceu. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Irmão, a pessoa parte aqui, presta atenção no que eu estou te falando. A pessoa morre aqui e ela vai aparecer em outro lugar. E lá, quando ele ergueu os olhos, que fogaréu é esse? Nossa, que calor é esse? Ele estava já no inferno. Você está entendendo o que eu estou falando? Já o mendigo, quando ele abriu os olhos, ele estava no seio de Abraão. Estava tranquilo. O rico não. Ele achava que era o cara, tinha dinheiro, ninguém mandava nele, ninguém conseguia aconselhar ele. Olha só que coisa. Ele sabia tudo. Irmão, a pessoa que tem dinheiro dá um conselho para você ver uma coisa. Não, não é assim não, pastor. É diferente, e aí vai sofrendo. Que o dinheiro te obriga a ter razão. Para quem ama o dinheiro.
pessoa que não ama o dinheiro, ela prefere ser honesta. Então o que aconteceu? 23 ainda. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, aonde? No seu seio. Ele olhou e disse: então, se eu estou aqui no meio desse fogaréu, aquele é o Lázaro, aquele lá é Abraão. Nossa, ele disse: oh, que lugar gostoso. Ele aí entrou em pânico, irmão. É o que pode acontecer com os que resistem à verdade. Agora você pode dizer até: pastor, ficar querendo pregar medo. A gente, não estou pregando medo, eu estou pregando evangelho. Eu estou te dando boas notícias, o escape. Você não é obrigado a aceitar isso. Você pode continuar vivendo do seu jeito, mas você mesmo, a sua consciência, a voz secreta da sua alma diz que você não está correto. Você precisa mudar. Está entendendo? E Deus quer que você mude para você viver bem. É igual o cara que bebe. Você vai aconselhar: meu irmão, você vai acabar tendo uma cirrose. Não sei, eu estou bebendo com seu dinheiro. Te pedi alguma coisa? Toma conta da sua vida. Você está vendo que o cara está indo aos poucos. Está ficando com o rostinho inchado, perna inchada. A mulher não está mais aguentando. É igual mentira, irmão. É igual mentira. Toda mulher sabe quando o homem está mentindo. E às vezes ela vai tolerando, um dia ela diz: ó, acabou, não aguento mais. Não tem nada que segure. Mas, continuando. 24. E clamando diz: Abraão, meu pai. Abraão não é o pai da fé? Abraão, meu pai. Olha o que ele falou aqui. Abraão, meu pai, tem misericórdia. Olha como ele começou a entender que estava errado. Só que era tarde, irmão. Você tem que entender, é agora. É agora. Quem sabe a história do Miquim, que eu já contei isso aqui mais de 1 milhão de vezes? Quem não sabe, vou te contar. Eu namorava a minha primeira esposa, a mãe da Verônica. Ela morava, mãe, avó, numa roça. Naquela época era roça mesmo, Rio do Ouro. E eu tinha que soltar do ônibus, num lugar chamado Paciência, e andava a pé, daqui a Miguel Couto. Estrada de barro, mato do lado, mato do outro. Lá tinha muito uma cobra chamada salamanta. Falavam muito nessa cobra. Aí entrando, né? Mas na caminhada tinha uns caçadores. Gente, ó, é crime inafiançável, não faça isso. Então tinha lá os caçadores pegando mico para vender na feira. Naquela época os ônibus tinha bolsa de laranja que estourava, laranja ia rodando, nego levava pato, marreco, galinha no ônibus, cabrito, era um negócio sério. Então eu ia entrando, o pessoal lá caçando mico. O que eles faziam? Aqueles litros de vinho vazio, eles enchiam de milho e deixavam uma certa distância e amarrava na árvore. Aí o miquinho, tadinho, ele descia e enfiava a mão dentro do litro para pegar o milho, que a mão dele cabe ali. Aí ele enchia a mão de milho. Aí o caçador saía de dentro do mato. O que ele queria fazer? Tirar a mão do litro e ir embora. Mas não dava, porque quando ele enfiava a mão estava vazia, para tirar a mão estava cheia, virava uma rolha. E ele fazia com os dentes assim, gritando, querendo, que ele não conseguia.
Aí o camarada vinha com aquele saco de batata, às vezes luva, e pegava ele. Dava para ele sair. O que ele tinha que fazer? A mesma coisa. O diabo não larga você, que você não abre mão do pecado. Tem coisa que você não abre mão. Você vai morrer assim, mano. E aí? Então, no versículo ainda 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado aonde? Irmão, ele não queria saber de Lázaro, até com nojo, cara cheio de ferida, cachorro lambendo. Agora ele queria o dedo de Lázaro na língua dele. No fogaréu ele desceu, ele entendeu que ele era rico coisa nenhuma. E é isso que Deus quer que você entenda. Deus quer que você realmente seja filho. Amém, Jesus? Eu tenho raiva de fulano. Como é que pode um cristão odiar a outra pessoa? Pastor, também ele é pai de santo. E daí, mano? Ele é católico. E daí, mano? Não que eu sou Flamengo, ele é fluminense. E daí, mano? Está tudo errado. Isso faz a pessoa sofrer. Entendeu? Você é filho de quem? De Deus. Qual foi? Quem criou? O camarada que é traficante, a mulher que se prostitui, o outro que é homossexual, o outro que é lésbica. Quem foi que criou essa pessoa? E quem criou vocês? E por que você faz diferença entre as pessoas? Eu tenho mais, sou mais bonito, ando mais cheiroso, sou mais inteligente. Por que você está fazendo isso, gente? E todos, quando morrem, têm um nome qual? Cadáver. Não muda, ele é rico, não é cadáver. Não é assim. Para com isso, gente. Acorda. Você pode viver a vida em paz, mas você não quer paz. O Davi, lá no Salmo 51, ele disse: eu conheço as minhas transgressões. Ele falou para Deus: eu conheço meus erros, eu sei aonde eu erro. E ele queria se livrar de qualquer jeito. Entendeu isso? Você pode viver muito bem, viver em paz, mas não está dependendo de Deus não, depende de você. Glória a Deus. E mais, versículo 25. E disse, porém, Abraão: filho, não negou que ele fosse filho. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em você viveu como você achou que era certo, né? E Lázaro somente mal. O Lázaro foi humilhado, desprezado. E agora este é consolado, que é o Lázaro, e tu atormentado, irmão. Você não tem que reclamar daquilo que você permitiu. Você achou que precisava vir à igreja? Eu abro a Bíblia, faço minha oração em casa. Não é isso que está escrito aqui. Que está escrito em Hebreus 10, 25: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia diz: obedecei os vossos. Quem é o seu pastor? A mulher que tem mais de um marido, ela está em adultério. Ou não? Eu moro com o José, mas eu saio com o Firmino. Está certo? Então, se é a igreja, você tem que ter a sua igreja, seu pastor. Não, que o meu pastor não tem uma boa palavra, então procura uma igreja que o pastor tem uma boa palavra.
Não, isso não é pecado, não. Eu só estou numa igreja que o pastor não tem mensagem, eu vou para uma igreja que o pastor tem a mensagem. Porque Jesus é a palavra, lá não tem palavra, então não tem Jesus, irmão. E você se empolga com o sanduíche que o pastor dá, o café, o chocolate, o leite, e o principal que você precisa não tem a palavra. E aí? Ontem mesmo, era 3 horas da manhã, eu recebi um telefonema e as pessoas estavam meio assustadas. O negócio era sério. E eu falei, olha, põe a mão na cabeça da pessoa. E botou, fiz a oração e disse ao diabo, eu estou amaniatando você, né? Eu estou amarrando você. E estou tirando de você a saúde dessa pessoa. Você não vai mais agir nessa pessoa. Dá fora. E na hora eu falei, e aí? Está tudo bem agora. Fabiola também me ligou, foi numa situação meio. Falei, Fabiola, o problema é esse. O senhor vai orar? Não. Como é que você está? Estou boa. Aí. É isso. E muitas vezes o seu mal é a sua resistência. Você sabe que tem que fazer para Deus e não faz. Às vezes você não fala com uma pessoa, tem ódio da pessoa, detesta, mas você é tão mentiroso ou mentiroso. Eu não odeio ninguém. Ele está com o coração entupido de ódio. Isso está te matando. Você precisa se livrar disso. Não, mas me fez muito mal. E daí, irmão? Você ainda não entendeu o que é Evangelho? Jesus disse o quê? A voz que ouve, digo. Amai a vossos inimigos. Você não entendeu isso não, irmão? Fazei bem a quem te aborrece. Se você não cumpre isso aí, e aí, como é que fica, irmão? O ódio mata. Eu aprendi isso na década de 80, quando eu perdi uma pessoa da minha família de ódio. Deixou um bebê de 2 meses, eu criei esse bebê. Você está pensando que isso é brincadeira? Fazer o quê? O rico também achou que era brincadeira. Sabe onde ele foi se arrepender e se converter? Lá no Hades. Aí era tarde, irmão. Ele foi salvo. Meu irmão. Só se quando Jesus foi ao inferno e pregou lá o Evangelho, ele aceitou e se converteu. Aí, mas Jesus não vai voltar lá mais não, irmão. Se você for, você vai ficar lá mesmo. Ainda teve esse escape ainda. E Jesus, por causa dos nossos pecados, ele desceu o abismo, foi para o inferno. E lá ele pregou o Evangelho aos espíritos cativos. Se o rico estava lá, se ele entendeu e aceitou, ele deve ter ressuscitado com Jesus. E se não, está lá ainda. Só que agora Jesus não vai mais no inferno. Miquinho, abre a mão. Mas no versículo 26, olha o que o Abraão falou mais para ele. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Meu irmão, quem entra no inferno não sai nunca mais. E quem entra no céu também não sai nunca mais, é eterno. Você entendeu agora? Se eu for para o inferno, me arrependo, depois eu vou. Não, irmão, acabou. Acabou.
Camarada aqui mata, vai preso, fica 30 anos, depois ele sai do inferno, não é? Aí eu morro lá, a morte vai estar lá também. Mas, 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que é implorar, eu te imploro, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, eu tenho 5 irmãos lá que é igualzinho a mim. Manda alguém lá avisar para eles. Eu não quero que eles venham para esse lugar. E aí, irmão? E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, que são pastores, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Digam graças a Deus. Então, meu irmão, eu sei quando estou errado, você também sabe. A questão é você: não quero mais errar, eu vou me consertar. Amém? É até aqui que o Pai mandou. Vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se alguém trouxe oferta, dízimo, fica à vontade. Se não trouxe também, fica à vontade. Dízimo não é meu, é do Senhor. Vem para cá, vem para cá. Bom a gente orar pertinho, né? Se juntar, brasa, batata, assa. Né, meu querido? Há pessoas, não adianta mais você pregar. Já está, parece que está, como é que é? Entenebrecido, é isso. A mente fechou, já é propriedade do diabo. Não ouve mais ninguém, não se converte. Isso é sério. Isso aconteceu com Judas, aconteceu com Corá, Datã, Abirão. Está falando com Deus? Bom, fazer o quê? Né? Por isso que lá em Isaías, ele profetizou sobre Jesus, dizendo que o Evangelho é para os mansos. Os mansos. Uma vez o missionário disse para mim: morte, se você não acabar com isso, você vai morrer. Irmão, foi rápido. Isso é porque eu entendi que ele é porta-voz de Deus. E é Deus me poupando. Ó, tem uma saída, se eu quero. Acabei. E me voltei para Deus, claro. Eu não estava desviado. Mas meus pensamentos eram muito sujos. Mudei. A mesma coisa você, irmão. Se você não mudar, o problema é seu. Depois você vai sentir: caramba, o pastor falava, eu não acreditava. Podia estar livre disso. Como o Fábio, né? Podia estar livre, podia estar aí no meio da gente. Hoje ele talvez já era um obreiro, talvez já estava abrindo culto aí para mim. Diz que ia aprender a tocar os instrumentos aqui. Está onde? Tem quantos anos? Já tem 5 anos. Lá ele não perdeu a memória. Ele, poxa, se eu tivesse ouvido o pastor. Feche seus olhos. Senhor, eu obedeci o Senhor trazendo o Evangelho, sua palavra. E eu quero que estas pessoas, ó Deus, sejam abençoadas, que elas consigam detectar o Espírito Santo falando aos seus corações,
e se renda ao Senhor, meu Deus, para que sejam salvos. Ah, Pai, perdoa se houver pecado. E em nome de Jesus, ó Deus, ajude como o Senhor tem me ajudado a vencer as tentações, as mentiras, as sujeiras. Ajuda essas pessoas, Pai. Se houver alguém com mal-estar, que esse demônio que provoca o mal-estar na pessoa, eu estou amanietando e mandando sair dessa pessoa. Eu declaro a libertação, a cura total dessa pessoa. Em nome santo do Senhor Jesus. Ah, Pai, nós estamos começando mais uma semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Estamos começando com o Senhor. Que seja uma semana de bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Ah, Pai, eu te peço também, e se algum deles trouxer dízimo, oferta, alguma coisa para somar na obra do Senhor, que o Senhor receba deles e os faça prosperar. O Senhor mesmo disse: os que me honram, eu honrarei. E agora, meu Deus, toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Ora, domingo que vem a Santa Ceia, quem vem de manhã ajudar a preparar aquele café, né? Um café que a gente faz depois do culto, aí a gente reúne ali e toma. Amém? Mas Deus abençoe e tenha uma semana de paz, de felicidade. Ou na paz de Jesus. Deus abençoe. E a vocês também que orarem comigo, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Outra paz. Ô filhão, Deus abençoe, paz. Amém. Eita.